Os mercados dos Estados Unidos está fechado, Trump soltou outra bomba no final de semana das tarifas contra a Europa. E o Fed entra numa semana decisiva. E o Bitcoin, que está exatamente entre duas zonas que decidem um próximo movimento. Hoje a live é sobre isso, pessoal. Agenda macro, liquidez, medo, ganância e como tudo isso se conecta com o gráfico do Bitcoin. Vamos começar pelo mapa da semana, beleza? Porque antes de olhar o preço, a gente olha contexto. Eu hoje estou aqui com o meu colega Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bom? Ele hoje que vai devorar o gráfico do Bitcoin. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, né? Com o medo e ganância, que está aí hoje de novo, voltando para o FIA, né? Vou voltar aqui. Voltando para o FIA, né? O que acontece, né? O medo e a ganância, eles não movem o mercado sozinho. Quem move o mercado é quem está realmente mal posicionado quando o cenário muda. Essa que é a grande verdade. A gente está aqui no 44, a gente conseguiu subir até 60, né, na semana passada, e voltamos para esse ponto. Por quê? Porque a gente está tendo realmente um long squeeze, eu vou explicar para vocês um pouco mais adiante. Mas é isso aí. E quando o sentimento encontra alavancagem, a gente chega no ponto mais importante da live. Vamos sair um pouquinho dos indicadores e vamos falar do que realmente está por trás dessas tarifas. Vamos ver essa grande guerra que está acontecendo de tarifas que começou de novo nesse final de semana. Isso não é sobre 10% ou 25% entre países. É sobre poder, tempo e pressão psicológica nos mercados. O que o Trump fez segue exatamente o mesmo roteiro de sempre. Primeiro, ele anuncia tarifas duras de 25% a 10%, sabendo que elas não vão entrar em vigor agora, só daqui a 2 semanas. Depois ele solta isso quando o mercado está fechado. Para fazer o quê, pessoal? Para maximizar o impacto emocional nos traders como a gente. E o objetivo não é arrecadar impostos. O objetivo é criar volatilidade, pressão política e vantagem na negociação depois. Mas dessa vez tem algo diferente. Essas tarifas não é sobre o comércio, elas são diretamente ligadas à Groenlândia. Trump deixou claro nesses últimos dias, as tarifas só caem com um acordo. O acordo envolve o controle total da Groenlândia. Isso não é economia, isso é geopolítica e recursos estratégicos. Então, o que isso importa para os mercados? A Groenlândia é chave em rotas marítimas, recursos naturais, energia e segurança global. Enquanto o mercado entende isso como mais incerteza, mais ruído e mais headline de risco, o mercado também não consegue precificar o risco, então ele reduz completamente a exposição. Isso é fato, ele sempre faz isso. O mercado não gosta de incerteza, a gente fala isso nas nossas lives direto. E por isso eu digo, tarifas são episódicas, mas o que está por trás delas é o estrutural. E o mercado reage sempre do mesmo jeito. Primeiro emoção, depois alívio e depois reposicionamento. Agora, quando a emoção encontra alavancagem, o mercado faz o que ele sempre faz, ele limpa os dois lados. E é aqui que entra as liquidations. Vamos dizer que já começou, né? Depois das últimas 24 horas, a gente já começou bem na equipe do Bull. Quase $1 bilhão liquidados, dos quais 785 milhões vai para a equipe, infelizmente, do Bull, né? Felizmente, eu gosto quando o Bull tá ganhando. Enquanto 65 só liquidados para os shorts, né? Que é esse pequeno movimento que está acontecendo nas últimas horas. Você vê, né? A gente tem as liquidações da última, a gente está tendo, na verdade, um long squeeze, tá? E aqui eu vou mostrar exatamente para vocês que não é uma coincidência, né? A gente tinha uma zona muito forte aqui amarela, se vocês estão observando, 93 mil, que foi liquidada nessa noite, na abertura do mercado asiático, porque o mercado asiático está aberto, enquanto o mercado dos Estados Unidos está fechado hoje. Então ele veio já liquidando com um volume muito agressivo esse movimento, um movimento bem vertical, se vocês conseguem enxergar aqui, no qual ele veio liquidando os 785, eu falei mais cedo. E agora a gente vem numa certa expansão, no qual os shorts, né, aqueles adiantados que tentaram shortar aqui nesse momento de travamento, achando que o preço ia continuar caindo, não esperando, antecipado, afobado, vamos dizer dessa forma, não esperando o preço tentar pelo menos chegar na zona média aqui de 0,5 desse movimento de Fibonacci. Enfim, então a gente tem esse ponto de liquidez aqui que foi bem, né, foi varrido, e a gente ainda tem outro ponto aqui no 91, certo? Então esse que é o grande ponto que está aqui agora. Então, não é coincidência, pessoal, a volatilidade esteja sendo, que a volatilidade está sendo vendida. As altas estão apanhando e o Bitcoin está preso nessa faixa aí, dos 94 até os 91. E isso é o mercado esperando a resolução, enquanto pune quem se antecipa demais. Essa que é a grande verdade.
Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na foto que eu falei mais cedo para vocês, que é onde a gente tem aqui o ponto no qual a gente estava vendo, né? O Bitcoin ele vem de um movimento que ele quebra a antiga resistência dele de 94.870, ele tenta se manter acima, não consegue, rejeita e volta para o segundo suporte dele aqui no ponto 0,618 de Fibonacci a 92.560. Então, eu nesse exato momento acredito que a gente vai ter 2 pontos aqui acima, né? Que ainda virou vamos dizer assim, 94 por 2, 3 dias se transformou num suporte, não aguentou, perdeu esse suporte e se transformou de novo na grande resistência que a gente vem aí nesse retângulo durante semanas, né? Então o volume voltou, mas ainda para mim não confirmou o regime de bull market. Essa sua foto é interessante, né, Thiago? Semana passada a gente tinha pontuado até a possibilidade do Bitcoin buscar a faixa do 100, 104 mil, né? Mas ele já sentiu a resistência aí dessa faixa aí do 97, 98, né? E agora vem fazendo um processo aí para mim, né, de correção, pelo menos desse movimento ascendente que ele teve. E a gente não pode deixar de observar também que ele pode estar, na verdade, dando o start num bull trap de um retângulo macro do semanal, né? Vamos dar uma olhada no total aqui. A gente tinha pontuado semana passada as possibilidades, né, para começar a segunda-feira. Uma das nossas lives semana passada a gente tinha comentado, né, que caso o Bitcoin fechasse a semana acima do total fechasse a semana acima de 3,33, né, acima dessa faixa aqui, que isso seria um cenário extremamente positivo para as criptomoedas de um modo geral, né? E o que a gente pode ver aqui justamente é o movimento descendente, que todo mundo já está careca de saber, esse movimento aqui que a gente estava conversando como um movimento ascendente promissor que teria que vencer algumas etapas para a gente cravar isso aí como um novo bull run, uma última corrida aí do ciclo, né? E a gente pontuou justamente essa faixa aí do 3,33 total, você vê que o preço vem e sente. Então, inicialmente, essa faixa ainda está sendo resistência para o total market cap nas criptomoedas. Então isso está claro aqui na semana, né? Passando dessa faixa, aí a gente começa a pensar bastante positivo. Mas enquanto não passar, a gente tem que ficar de olhos abertos, porque esse movimento agora, caso se confirme, esse movimento aqui, né, que já está marcado no total aqui, ele pode ser um movimento maior. E o que eu acho que a gente tem que ter atenção agora, Thiago, é justamente os pontos que ficaram aqui para trás que podem vir a ser suportes, né? Então vou pular aqui para Bitcoin, falar aqui o semanal, ó. Bitcoin justamente fechou a semana nesse candle amarelo aí, ou seja, pintou volume aí. A gente não pode descartar que a gente tem esse retângulo aqui. Então, para mim, até então, o que está em jogo aqui é justamente, ó, um possível trap aqui, comprador. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque isso aqui, ó, pode gerar um trade short aí muito interessante, certo? Então, no semanal, ó, outra coisa importante, quando ele chega nessa faixa aqui, que a gente sabia que ia ser uma faixa de uma resistência importante, ó, surge o volume, já fica marcado, certo? Trava o preço e a gente começa a semana, ainda tem muito chão pela frente, mas a gente começa a semana numa nova batalha, beleza? Mas se a gente for olhar no diário, já temos um trade short em andamento, que é o que a gente tinha pontuado, aquele retângulo lá do semanal, ele é um retângulo mais ou menos aqui assim, ó, para o diário. Então a gente já tem aí, ó,
melhor destrinchado aqui o trap, certo? E a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 dias num processo aqui de venda ativo, certo? Esse primeiro ponto, Thiago, esse momento que a gente está vendo agora do gráfico do Bitcoin, que o Bitcoin vem, trava aqui, certo? O diário ainda não acabou o dia, ainda temos 4 horas pela frente, né? Mas se você for observar aqui, ó, até então o volume está baixo, certo? Então, para mim, esse processo aqui pode estar sendo somente uma correção, a gente vai olhar isso num gráfico no período de tempo menor, uma correçãozinha para que venha dar um novo ponto aqui ó, de entrada para a continuidade da venda, tá? Eu vejo aqui nesse macro como faixas importantes aí que podem ser suporte, essa faixa aqui, certo? Essa outra faixa aqui e os fundos que a gente tem aqui para trás que foram preservados e que são importantes também no processo, tá? E em último caso, essa daqui. Então, para mim, os primeiros alvos aí que podem vir a ser algum tipo de suporte, pensando na operação short, né? São esses aí. Beleza? Vamos olhar isso aqui, ó, num tempo gráfico até menor. Vamos olhar aqui em 4 horas. Nosso retângulo que a gente tinha pontuado, ele está mais ou menos aqui, tá certo? Então, a pernada que eu estou dizendo aí agora, com pouco volume, que é esta pernada aqui, ela pode ser uma pernada corretiva desse movimento aqui, ó, para justamente entregar para a gente aqui ó, a possibilidade de entrada, entrada na venda, para dar continuidade. E aquelas faixas estão marcadas aqui. Aqui a gente tem order block. Aqui a gente tem order block. São pontos que o preço foi defendido, né? Você consegue ver a defesa, 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 certo? Aqui a gente já começa a ter os fundos importantes. A gente pontuou lá no macro, aqui já fica mais explícito. A própria base do retângulo aqui. E o grande fundo aqui do momento. Certo? Essa é a visão aí que eu tenho pensando no 4 horas. Vamos dar uma olhada rápida aqui, Thiago, só no... E para mim, eu acho que é bacana a gente pontuar isso aqui, ó. Porque as nossas entradas a gente pega por aqui, né? Você vê, ó, Thiago, que no movimento descendente, que é um movimento bastante diretivo do preço aqui, o que é que a gente tem aqui, ó? Uma alta no volume, ou seja, uma crescente no volume, certo? Então, isso para mim aqui é normal. Você tem um derrapamento grande no gráfico com bastante volume. Agora aqui, ó, a gente tem justamente uma ascensão do preço, tá certo? Nesse movimento lateral. E o volume, ó, caindo. Então, isso aqui me faz a compreender que a possibilidade desse movimento ser falso, certo? Ela é muito maior frente a essa daqui, tá certo? Fazendo essa análise de volume e comportamento de preço. Então, só reafirma para mim que ele pode vir dar aquela entradazinha que a gente estava falando aqui, ó, nessa faixa de 94, que a gente já sabe que é resistência, tá certo? Ou talvez um pouco mais acima. Enfim, então o que eu estou observando no micro, pensando em trade, é justamente isso aí, Thiago. Certo? Saindo aqui, Thiago, do gráfico de Bitcoin, dominância do Bitcoin, ó, bastante lateral ainda, né? Lateralizando, ou seja, não tem nada aqui que a gente possa pegar com relevância, digamos assim, para poder nos ajudar. Tem um equilíbrio grande, né? Quando a gente vai para o USDT, a mesma coisa, bastante lateral ainda, né? Então, para mim,
Pensando em gráfico, o que eu estou olhando, Thiago, é justamente isso aí. É essa possível venda aí, né? Continuidade do processo do trade de venda aí no Bitcoin e, consequentemente, nas outras moedas. Certo. Porque isso é verdade, né? A gente sabe que onde o Bitcoin vai, a turma vai atrás, né? Não, aproveitando até para você falou nas outras, né, que são as alts, a gente tá aqui, eu tô aqui com esse indicador aqui de altcoin season, que tava chegando a 60 quase, e teve essa brusca queda de ontem para hoje, né, faltando a 39. E a grande pergunta que fica no ar, pessoal, é se a gente ainda vai ter um altcoin season nesse ano de 2026. Eu tô perdendo já as esperanças, inclusive já perdi as esperanças desde o ano passado, em outubro. Mas, enfim, é um indicador que a gente gosta de olhar de vez em quando, que mostra, na verdade, o sentimento do pessoal em relação ao altcoin season ou não, e a gente vê que o sentimento dos investidores estão muito longe ainda de chegar nesse ponto. A gente tem que ter, né, como eu falo direto para vocês nas lives, é que, direto não, eu falei desde a semana passada, né, que com um volume baixo desse, né, acontecendo, o Marcelo explicou mais cedo, a gente tem um risco muito grande. Então, para mim, o que está acontecendo é simples. Se a gente não tiver uma aceitação acima de 100 mil, significa o preço tem que romper a resistência de 100 mil e se manter acima dela, eu ainda considero uma leitura de risco e não uma confirmação do bull market, tá? E é isso aí. Para mim, o que está acontecendo é exatamente isso. Marcelo explicou muito bem a dominância, ele deixou bem claro também nas dominâncias o que é que está acontecendo e explicou até um pouco do total, não foi isso, velho? E deixou isso bem claro pra gente, né, que exatamente. Tem muito mais hoje em dia a possibilidade de acontecer uma continuidade no processo de queda que a gente ter realmente uma busca para novos topos. Eu até coloquei uma enquete no nosso canal, se vocês puderem responder, seria super interessante, perguntando se o topo já foi feito, né? Se a gente já tem um topo local, que é esse 96, 97 que a gente teve na semana passada, e que agora a gente ainda vai ter essa continuidade da queda. Não sei. É uma coisa para deixar em mente, né? A gente está aqui para analisar, não é para dar call. Então a gente está aqui para analisar como o mercado se movimenta e a gente reage conforme. Pensando em operação, que é o que a gente tem na mesa de fato agora, né? Se a gente for pensar position, a gente está em risco, essa é a grande verdade. Pensando em operação, eu acho que a gente tem que ser assim, sensato em enxergar o mercado de uma forma mais simplória. Observar o movimento dele, né, o mais curto possível para ver o que é que ele está de fato nos dando e tirar proveito disso. Acho que o foco agora maior é esse. É isso aí, pessoal. Se essa live te ajudou a enxergar o mercado com mais clareza, se inscreve no canal. Aqui o objetivo não é acertar nem fundo nem topo, é sobreviver tempo suficiente para estar posicionado quando as oportunidades aparecem, tá? Muita gente acha que o trade é sobre estar certo e para mim não é. Para mim é sobre estar preparado quando o mercado te dá razão. Disciplina constrói sobrevivência e sobrevivência cria oportunidade. E a oportunidade parece sorte para quem chega atrasado. É isso aí, pessoal. Boa semana a todos e até a próxima. Valeu, galera.